Hoje nós vamos falar sobre rejeição e eu separei 7 passos para você entender quais são os prejuízos que a rejeição causa no ambiente corporativo. Olá, eu sou a Dani Guimarães e nós vamos falar hoje muito sobre esse aspecto de rejeição que pode te levar a lugares terríveis na sua vida pessoal, na sua família e também na sua carreira e também no seu negócio. A rejeição nada mais é do que o sentimento de você ser excluído ou desaprovado. Sim, nós temos esse sentimento em muitos momentos da nossa vida. Quando você se sente excluído ou se sente reprovado em algo, você muitas vezes não demonstra isso pensando: "Nossa, eu estou agindo assim porque eu fui rejeitado, porque eu fui excluído, porque eu fui desaprovado". Por trás disso acontecem diversos sintomas que te levam a lugares muito profundos e que podem acabar com o seu trabalho, acabar com a sua carreira. Em algum nível, todos nós já passamos por alguma rejeição. E aqui vos fala a rainha da rejeição, a rainha, a pessoa que viveu muita rejeição em sua origem e tem o domínio completo deste tema. Por quê? Porque eu abandonei trabalho, abandonei relacionamentos amorosos, abandonei pessoas na minha vida como um todo, como um reflexo da rejeição que eu sentia na minha vida por conta da minha família de origem. Sim. E aí, Dani, por que você está trazendo isso para o ambiente corporativo? Porque nós somos uma única pessoa. A gente não consegue ser, a gente até consegue dividir as coisas. Ah, eu vou dividir isso aqui eu deixo em casa, isso aqui eu trago para o trabalho. Até a gente consegue. Eu consigo, por exemplo, no momento que uma filha minha está passando por um desafio, está passando por uma situação, eu consigo entrar num atendimento de mentoria, entrar numa reunião, me concentrar naquela reunião, me concentrar naquele atendimento e simplesmente, não ficar dividida naquele momento. Mas quando termina, eu volto para quem eu sou e fico preocupada com o que estava acontecendo. Claro, tudo dentro de uma situação controlável, não incontrolável, mas nós somos uma única pessoa. Então, muitas vezes, o que não funciona no nosso negócio, o que não funciona na nossa empresa, na nossa carreira, é porque temos dentro de nós problemas com a rejeição. E aí, eu me lembro, por exemplo, quando jovem, de ser muito imatura, né, em relação a esse sentimento de rejeição e não conseguir entender que o que eu estava sentindo era rejeição, eu não e tomar decisões precipitadas e até, depois me arrepender dessas decisões precipitadas, porque eu estava naquele momento de não saber administrar a minha rejeição, a minha não, né, não é mais minha, mas naquele momento era o que eu sentia de rejeição. De, como eu disse para você, pedir as contas do emprego, porque você se sente ali desaprovada, você se sente ali excluída, não pertencente à empresa, não pertencente ao grupo, você sente que você não se encaixa. E muitas vezes isso não tem a ver com a empresa, não tem a ver com o negócio, não tem a ver com as pessoas ao seu redor. Tem a ver com o sentimento que está instalado dentro de você e que você não sabe lidar com essas emoções, logo começa a achar que o problema é do ambiente e muda de ambiente. Só que você muda uma, 2, 3, 4 vezes, e é como que cada novo processo que você entrasse, no final você termina do mesmo jeito, é porque você voltou para aquele ciclo vicioso da rejeição. Quais são os sintomas que acontece, né, quando os prejuízos, né, eu quero falar para você dos prejuízos emocionais que acontece quando você está nesse processo de rejeição dentro do ambiente corporativo, de não se sentir pertencente e não se sentir reprovado, de sentir que as pessoas elas não querem o teu bem, né? Eu aprendi uma frase que eu adoro.
né, que todas as vezes que eu acredito que o ambiente não acontece mais, mas que acontecia muito lá atrás, que eu pensava assim: imagina você estar numa empresa e você está sentada na tua mesa, quietinho no canto, ou você é o dono da empresa e você percebe que não te convidam para um happy hour, não te colocam no grupo do amigo secreto. Quem tem autoestima curada não se importa com isso e segue em frente. Porque, eles estão lá, eles vão se divertir, eles escolheram estar ali com eles, fazer esse grupo, fazer esse amigo secreto entre eles, que Deus abençoe. Ai, tomara que seja muito legal. Quem tem autoestima curada, essa pessoa não vai ficar, ofendida com isso. Não vai ficar ofendida que vai ter um almoço de um grupo de pessoas e ela não foi convidada. Quem tem problema de rejeição, quem se sente rejeitado, neste momento que está se sentindo rejeitado, a autoestima da pessoa vai lá embaixo. É porque ela tem uma autoestima ruim? Na verdade, não. É porque ela se sente rejeitada e um dos prejuízos emocionais da rejeição, dessa raiz da rejeição, é a baixa autoestima diante daquele cenário. Então, me sinto prejudicada em relação àquilo. E aí, a frase que eu gosto muito, né, e que me ajudou muito lá atrás a entender que não é sobre mim, é sobre aquelas pessoas que muitas vezes querem estar entre elas, o mundo não gira ao meu redor. Se eu entendo que eu não sou o sol, nem sei se o mundo gira ao redor do sol? Eu acho que gira, né, eu não me lembro agora, ou sim, o sol gira ao redor do mundo, uma coisa assim. Mas assim, quando eu percebo que o mundo não gira ao meu redor, automaticamente eu começo a entender que eu não ser convidada muitas vezes não é sobre mim. Muitas vezes não é para me atacar, não é para que eu me sinta mal, né? É simplesmente porque a pessoa tem a vida dela, o grupo tem a vida deles, e eles estão curtindo ali naquele momento. Acontece também quando você tem uma pessoa no seu time que é da sua confiança, que você deu a oportunidade para ela, que você mostrou o caminho, mostrou a direção, que você olhou para ela e viu um super potencial. Aí essa pessoa toma a decisão de procurar uma nova oportunidade para ela. Ela te agradece, ela fala: "Muito obrigado por tudo que você fez, muito obrigada por tudo que você fez por mim, pelo tudo que eu aprendi neste ambiente". Então você percebeu que ela foi grata a você, mas ela tem a vida dela, tem os sonhos dela, tem toda uma história dela a viver, só que aquilo bate em você como um sentimento de ingratidão, deslealdade, bate em você um sentimento de que ela tem uma dívida com você, de como assim ela faz isso com você. E na verdade, ela não está fazendo nada com você. Ela está seguindo a vida dela, está seguindo os sonhos dela. Quem tem uma origem, uma raiz de rejeição muito forte, entende isso como uma afronta. Coloca uma pedra no coração e fala: "Nossa, nunca mais vou ajudar ninguém. Nunca mais vou dar oportunidade para ninguém, porque é um absurdo. Depois de tantos anos, essa pessoa aqui ao meu lado, ela teve a coragem de ir embora e fazer isso, isso e isso". Então, a pessoa, ela leva isso para o pessoal. Por quê? Porque ela não consegue ter empatia com as ideias, com os sonhos, com o propósito do outro, porque ela entende que é pessoal com ela, mas não é porque a pessoa foi ruim, é porque dentro dela existe uma raiz muito profunda de rejeição que não foi tratada. Entende os prejuízos emocionais que você não cuidar dessa sua origem de rejeição causa na sua vida, causa no seu negócio? Um outro prejuízo emocional é o isolamento social. Quando alguém se sente rejeitado, essa pessoa, ela pode criar um isolamento social, por quê? Para evitar a dor.
Então ela não se envolve, não participa de nada, ela não é presente em nada da empresa, ela não consegue se comunicar de uma forma estratégica, ela não expõe a opinião. Tudo isso, esse isolamento acontece porque a base desse isolamento é: "Eu não aceito mais ser rejeitada". Entende o quanto de prejuízo isso gera na sua vida, o quanto isso gera no seu negócio? Um outro prejuízo profundo que a rejeição ela provoca em nós é a desmotivação. A partir do momento que eu entendo que eu fui rejeitado naquele ambiente, eu entendo que eu fui desaprovado em algo, eu não tenho mais motivação então para fazer as coisas que eu fazia antes. Você entende que isso é uma visão totalmente distorcida do que deve ser a vida? Uma visão totalmente distorcida do que deve ser para você o seu negócio, para você a sua carreira? Entende? Por quê? Porque se eu sentir que o outro me reprova, não deveria ser motivo de desmotivação para mim. Por quê? Porque eu não estou construindo algo para mim. Eu não estou construindo algo que seja bom para o meu resultado. Então, quando eu me sinto reprovada por alguém, em algum momento, se eu tenho uma raiz forte de rejeição, isso me desmotiva, isso me estressa, gera em mim problemas de concentração. Eu paro de conseguir me concentrar. Por quê? Porque eu estou lidando ali não com o problema do TDAH, não com o problema, de falta de foco sem assim, porque eu não consigo me concentrar, mas é porque eu estou lidando tem uma pessoa ou um grupo de pessoas na minha cabeça me incomodando, porque eu me sinto rejeitada. Então eu não consigo mais dar o meu melhor. Essa questão da desmotivação, ela é muito profunda. Por quê? Imagina que você foi reprovada na sua mente ou a pessoa falou: "Olha, não gostei da sua entrega, não gostei do seu trabalho". Aí você desmotiva totalmente. É porque ela não gostou da sua entrega, porque é natural você receber uma crítica de você fazer um trabalho e você ou um cliente não gostar da sua entrega, né? Ele falou: "Olha, eu não quero seguir com você, Daniela, eu quero seguir com fulano, eu quero trocar de projeto. Aqui já acabou, eu acho que a gente foi bem até aqui e agora eu vou adiante". Ele tá falando da tarefa, ele tá falando do que daquela situação específica, ele não tá falando da sua essência, ele tá falando, ele não gosta do seu ser. Só que pessoas que não são curadas na rejeição, elas entendem que tá falando do ser dela, não da demanda, não da tarefa, não do projeto, não daquilo específico. Então ela leva aquilo para um lugar dentro dela. "Meu Deus, de novo". E aí, quando você percebe que o que está na tua cabeça te desmotivando é o olhar do outro sobre você, é o pensamento do outro sobre você, e você não consegue fechar esses pontinhos, bate uma sensação de muitas vezes ansiedade, muitas vezes depressão, essa baixa autoestima, esse isolamento social, bate essa desmotivação para continuar. E você percebe que não é sobre a tarefa, é sobre o que você sente quando a tarefa é rejeitada. Então, lidar com a rejeição é muito importante. Eu aprendi isso, a duras penas. Como assim a duras penas? Pensa comigo, a minha origem profissional, ela é 100% comercial. Então eu venho de um lugar que, para cada cliente que me dizia sim, 10 me diziam não. Então, cada vez que um me dizia não, eu pensava: "Meu, será que ele não gostou de mim? O que que será que aconteceu?". Então, eu trabalhava isso de um jeito, batia tão forte dentro de mim, a ponto de eu olhar e falar assim: "Ah, não, mas será que eu nasci para vender? Será que é isso mesmo que eu sei fazer? Porque, ó, fui lá, falei com o cliente, ele disse não". Ele não estava dizendo: "Não, Daniele, eu não gosto de você. Não, você é isso". Ele está dizendo assim: "Olha, isso aqui não ficou bom, não gostei. Esse celular aqui, achei muito caro, eu não vou comprar esse celular". Tá falando aqui, ó, do objeto, tá falando da tarefa. E eu tô levando para o meu ser, não para a demanda do trabalho. Então eu quero te convidar
a você aprender a enxergar as suas emoções, aprender a analisar isso de uma maneira completa, para você não se isolar, não entrar num momento de desmotivação do seu negócio, da sua carreira, não ter problemas de concentração, porque tem uma pessoa, uma voz de uma pessoa falando no teu ouvido, né, isso tá errado, isso tem prejuízos emocionais muito forte, para você não ficar com baixa autoestima quando você não for incluída num grupo, não é sobre você, é sobre aquelas pessoas se identificarem entre elas. Lembre-se, o mundo não gira ao teu redor. Eu realmente espero que você tenha gostado deste vídeo, que você comece a observar os seus pensamentos, a observar os seus sentimentos, e eu quero que você perceba o quanto você pode superar todas essas situações, essas dores, assim como eu superei as minhas e vivo superando dia a dia. Que Deus te abençoe, vamos que vamos, foco na ação e até o próximo vídeo.